Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor. E Santo Agostinho, grande teólogo do século IV da era cristã, claro, ele dizia que no dia da Santa Ceia a igreja come 2 pães. A igreja come um pão visível, que é o pão da Santa Ceia, a memória da carne do Senhor Jesus, e come o pão audível, o pão visível, que é este que está sobre a mesa, e o pão audível, que é a santa e gloriosa palavra de Deus. Meus amados irmãos, vamos comer um pouco do pão audível, que está aqui no profeta Isaías, que nós estamos meditando já há 3 meses nesse capítulo 53, que é considerado o ápice da revelação, é considerado o Everest, o topo do Everest da revelação espiritual da Bíblia. E aqui, meus irmãos, o profeta, ele disse, por isso, versículo 12, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Nós vimos nos cultos passados de Santa Ceia, que Jesus ofereceu o seu corpo e a sua alma santa, em expiação, em sacrifício expiatório pelos nossos pecados. A vida santa dele, a vida impecável do Senhor Jesus, foi oferecida a Deus, e Deus recebeu a vida santa de Jesus. E ali, meus irmãos, diz a Bíblia que depois que Jesus ofereceu o sacrifício, ele enfrentou uma guerra. A guerra que Jesus enfrentou, irmãos, foi tão pesada, que na véspera da sua morte, lá no Calvário, Jesus disse assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. A guerra foi pesada. A Bíblia diz que ele sentiu uma angústia tão grande no Getsêmani, na véspera da sua morte. Ele sentiu uma angústia tão grande que os vasos sanguíneos do seu rosto, da sua cabeça, romperam. Segundo alguns historiadores, eu não sei, porque existem muitas fontes de história, mas nas fontes de história que eu li, isso repetiu-se uma vez, na Idade Média, quando um conde entregou a sua filha a um convento para uma menina pequena ainda, e a Madre Superiora teve um choque porque a filha do conde desapareceu. Ninguém sabe como, a menina tinha desaparecido, e a madre ia responder perante o conde, e ela teve uma angústia tão grande que romperam-se os vasos, e o sangue saiu pelos poros. Talvez na história tenha outros casos, mas o mais clássico é o caso do Senhor Jesus. A guerra foi tão grande, a peleja que ele enfrentou foi tão grande, que os vasos sanguíneos romperam. Glória a Deus. Mas os irmãos sabem que no passado a guerra tinha o despojo. O vencedor, ele tinha o direito, vamos dizer, um direito natural de despojar o inimigo. Ele tirava as armas, ele tirava os escudos, ele tirava o capacete, tirava as lanças dos inimigos vencidos, tombados, tomava o ouro, tomava a prata, tomava as vestes, isso o vencedor. Tomava os víveres, os bois, as ovelhas que iam para a guerra,
porque nos exércitos se levava animais para abater e comer, no período da guerra. Então o vencido perdia tudo, e o vencedor tomava aqueles despojos, e o vencedor ficava rico. Além de vencer a guerra, o vencedor ficava rico com o despojo que tirava dos seus vencidos, daqueles que perderam a guerra. E o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que Jesus, depois que morreu, depois que venceu, depois que ressuscitou dentre os mortos, ele voltou enriquecido desta guerra. Aleluia! Glória a Deus. E diz aqui: e por isso lhe darei a parte de muitos. Mas essa tradução é boa, mas existem traduções mais felizes, porque não é fácil traduzir do hebraico, uma língua antiga, e às vezes os tradutores encontram dificuldade. Mas há uma Bíblia portuguesa, a Difusora Bíblica de Portugal, e no Brasil a atualizada, a Bíblia atualizada de 93, diz assim, que dar-lhe-ei uma multidão como herança. O profeta Isaías disse que depois que Jesus morresse, depois que Jesus pagasse o preço na cruz, Deus ia dar uma multidão a Jesus como herança. Glória a Deus. Deus ia dar uma multidão a Cristo. E aqui nesta manhã, neste culto de Santa Ceia, está uma parte da multidão que o Pai deu a Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui, irmãos amados, lhe darei uma multidão como herança, ou lhe darei uma grande parte, muitos eu darei para ele. Irmãos amados, eu dou glória a Jesus, porque eu e você fazemos parte daqueles que o Pai entregou a Jesus. Depois dele vencedor, depois dele ter morto, ressuscitado, assunto, ou melhor, ascendeu ao céu, então agora Deus deu uma grande parte de gente a Jesus. Deus deu como herança a Jesus muita gente. É isso que o hebraico quer dizer. Deus deu uma parte grande de gente, Deus deu a Jesus. E nós confirmamos isso, irmãos, no Salmo 2, versículo 8. É um salmo messiânico, é um salmo que fala do Messias, e diz assim, Deus fala para o Filho. Ali no Salmo 2 é Deus falando com Cristo. Por favor, leia esse versículo, pastor. Glória a Deus. Por favor, microfones. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Deus está dizendo a Jesus, o Deus vivo e verdadeiro está falando com o Messias: pede-me, meu filho, e eu te darei as nações por herança. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra, ou os confins da terra, por tua possessão. Deus disse: Jesus, meu filho, pode pedir e eu vou lhe dar as nações. Pode pedir e eu vou lhe dar gente dos confins da terra, por herança. A morte de Jesus, irmãos, conquistou a gente. A morte de Jesus deu a Jesus o direito de o Pai lhe entregar os remidos, de o Pai lhe entregar a igreja, de o Pai lhe entregar as nossas almas a Cristo. Aleluia! Pede-me e eu te darei as nações por herança. Meus irmãos amados, e graças a Deus que o Pai nos deu a Jesus. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em outra tradução diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Quem diz glória a Deus, irmãos amados? Então, irmãos amados, por que é que você está aqui? Por que é que eu estou aqui? Por que é que nós estamos na presença de Deus para cear, para comermos o pão e o vinho, memória do corpo e do sangue do Senhor Jesus? Nós que recebemos o batismo, nós que ouvimos a palavra e estamos aqui para cear, porque o Pai nos entregou a Jesus. E na oração sacerdotal, na véspera da sua morte,
Quando Jesus chegou no Getsêmani, Jesus só fez uma oração sacerdotal. Oh, aleluia! Ele fez a oração do sacrifício antes de morrer. Ele fez a oração do holocausto como sumo sacerdote. No capítulo 17, ele, lá no Monte das Oliveiras, ele ora ao Pai. Ele faz uma oração sacerdotal. E essa oração está no versículo 24, 17. Evangelho de São João 17, 24. Jesus orando ao Pai por aqueles que o Pai lhe deu. Glória a Deus. Aleluia. São João 17, 24. Por favor. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Fica na tela, por favor. Pai, aqui é Jesus orando ao Pai. Lá no Salmo 2, é Deus falando com Cristo. E aqui no João 17, é Cristo falando com o Pai. No Salmo 2... o Pai diz, meu filho, peça e eu lhe darei as nações por herança. E aqui em João 17, 24, o Pai, Jesus ora ao Pai. E Jesus diz, Pai, aqueles que me deste. Aqueles que me deste. A gente só é crente porque o Pai nos entregou a Jesus. A gente só é crente porque o Pai preparou, porque o Pai nos tocou, porque o Pai nos convenceu pelo seu Espírito Santo, porque o Pai abriu a nossa mente e nos atraiu a Jesus. Lá no Salmo 2, o Pai diz, meu filho, peça e eu lhe darei as nações. E no João 17, Jesus diz, Pai, aqueles que tu me deste. Aleluia, por favor, põe em tela. Aqueles que tu me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Meus amados irmãos, nós fomos dados a Jesus. A morte de Jesus deu direito a ele, do Pai nos dá a ele. O sacrifício de Jesus na cruz foi uma guerra tão grande, que depois o Pai pegou a gente que estava escravo de Satanás, o Pai nos libertou, o Pai nos tirou do pecado, o Pai nos tirou da idolatria, o Pai nos tirou da feitiçaria, o Pai nos tirou da promiscuidade, o Pai nos tirou de tudo que não presta. O Pai nos tirou e nos entregou a Jesus, nos remiu. E Jesus disse, Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que esteja comigo. Agora eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Nenhum dos que o Pai deu a Jesus vai se perder. Se alguém se perder, só teve uma pessoa que o Pai deu a Jesus e ele se perdeu. Só teve um, que o Pai entregou a Cristo e ele se perdeu. Quem foi? Vamos ver em João 17. João 17, 12, glória a Deus. João 17, 12, por favor, leia por gentileza. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Pai, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, aqueles que tu me deste. Fica em tela. Jesus disse, Pai, aqueles que tu me deste, Pai, eu guardei. Aqueles que tu me deste, Pai, eu segurei. Aqueles que tu me deste, Pai, eu estou com eles aqui e não abro mão deles. Pai, aqueles que tu me deste, glória a Deus, tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Quem era esse? Quem sabe dizer quem era esse? Judas. Só se perdeu Judas. Nenhum se perdeu. O diabo pediu Pedro. Estão lembrados que o diabo pediu Pedro e pediu os outros. Jesus disse, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O diabo disse, eu quero todos. Mas Jesus disse, não. Jesus disse, Simão, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Glória ao nome de Jesus, igreja. Glória ao nome de Jesus. O diabo pediu, não foi só Pedro. Jesus disse a Pedro, Pedro, o diabo vos pediu, está no plural. Vos pediu. O diabo pediu você, Pedro, e o diabo pediu os outros. Mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter,
você confirme seus irmãos. Tem gente na igreja que já é de Jesus, mas não foi convertido ainda, é um processo. Tem gente na igreja que é de Cristo, Deus entregou aquele indivíduo, aquela indivídua a Cristo, como Pedro, mas Pedro ainda não era convertido, porque Jesus disse: quando você se converter, ajude os outros, confirme os outros, pregue para os outros, oriente os outros, dê doutrina aos outros, mostre a palavra para os outros. Pedro, quando você se converter, confirme os seus irmãos. E nesta manhã talvez tenha alguém aqui que é de Jesus, mas está tão atrasado, está sem uma conversão ainda verdadeira, está sem uma conversão, não entendeu ainda como Pedro. Pedro já estava seguindo a Jesus há 3 anos e meio, já estava perto da crucificação, e Pedro e os demais ainda não eram convertidos, mas eram do Senhor, e o Senhor não abriu mão deles. Jesus disse: Pai, aqueles que me deste, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Não tinha que ter o Judas? Não tinha que ter o traidor? Não estava profetizado no Antigo Testamento? Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, Deus, com a morte de Cristo, com o sacrifício de Cristo, Deus nos entregou para Ele uma multidão como herança. E Cristo conseguiu um despojo. Cristo conseguiu uma riqueza com a sua morte. Ele conseguiu uma riqueza, ele conseguiu inúmeras riquezas. E sabe o que é que ele vai fazer com essa riqueza? Foi o que ele fez? Ele poderia ficar com essas riquezas só para ele, mas ele disse não. Vamos voltar para Isaías. Glória a Deus, Isaías 53, versículo 12. Por favor, ponha outra vez na tela. Todo mundo leia junto com o pastor, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Pronto, muito bem. Disse que Jesus vai repartir o despojo. Que Cristo maravilhoso, irmãos. As pessoas egoístas, quando elas estão ricas, o que é que elas fazem? As pessoas quando têm muito dinheiro, quando têm muitos bens, as pessoas quando adquirem muitos bens, as pessoas naturais, as pessoas vazias de Deus, o que é que elas fazem? Elas seguram, elas põem no banco, né? Não estou dizendo que você não pode ter um dinheiro no banco com reserva, você tem que ter. João Wesley dizia: dê tudo o que puder, gaste o que for necessário e guarde o que puder. A pessoa não pode ser estragado e gastar tudo, glória a Deus, mas ele disse: dê tudo o que puder e guarde o quanto puder. Aleluia. Mas dê tudo o que puder. O egoísta, ele quando ele recebe uma bênção, ele guarda para ele não pensa em ninguém, ele não pensa num parente que está sem veste agora para o Natal, está desempregado e não tem uma veste. O avarento, ele não pensa em dar um sapato, ele não pensa em comprar um vestido. Quando ela vai para a loja, a pessoa que não é avarenta, ele lembra, ele tem um dinheiro na bolsa, ele tem um dinheiro no banco, no cartão, ele diz: Jesus, eu vou comprar esse vestido para mim, mas eu vou comprar um vestido para minha irmã que está desempregada, que não tem o dinheiro, não tem um sapato de ir para o culto de Natal esse ano. O avarento, ele não pensa nisso. O despojo é só dele. Mas a Bíblia diz que Jesus é diferente. Quando Jesus conseguiu o despojo, o profeta disse: ele repartirá o despojo. E Jesus, o que ele conseguiu na cruz, o que ele conseguiu no Calvário, ele resolveu repartir com a gente. Ele resolveu dividir com a gente. As riquezas que ele conseguiu, a Bíblia diz: repartirá ele o despojo. E meus irmãos, Jesus, nesta manhã, ele quer repartir o despojo com a gente. O que Cristo conseguiu na cruz, tem um hino, né? O que ele conseguiu na cruz é o quê? É nosso. É direito nosso. É direito nosso. É assim, não é, irmãos? O que ele conseguiu na cruz é direito nosso. O que Jesus conseguiu com aquela guerra, com aquela batalha, ele disse: eu vou repartir com a minha igreja, eu vou repartir com o meu povo. Tudo que tem na igreja é produto do Calvário. Tudo que tem na igreja é produto da cruz. Tudo que tem na igreja é produto do sacrifício de Jesus por nós no Calvário. E eu queria somente dizer algumas coisinhas rápidas, porque nós vamos já cear. Primeiro, a justificação. A Bíblia diz: justificados, pois, pela fé. Temos o que, meus irmãos? Foi fraco. Temos o que, meus irmãos?
Paz com Deus. Você está justificado. Jesus pegou a justificação e jogou em você. Jesus pegou a justificação e colocou na minha vida e na sua vida. Foi um direito que ele conseguiu para nós na cruz. Era dele, aquilo era dele. Quem é o único justo que tem na terra, no céu e na terra? Quem foi o único justo? Jesus. Mas ele pegou e conquistou e disse: eu vou dividir com eles, eu vou repartir com eles. E a Bíblia diz que hoje nós estamos justificados. Justificado quer dizer declarado justo. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis, mas Jesus, na cruz, ele pegou esse despojo e jogou na minha vida. Hoje eu estou justificado pela fé. Eu vou tomar a ceia não é porque eu mereça, é porque eu estou justificado. Outro despojo que Jesus nos deu foi a regeneração. A Bíblia diz que nós somos nascidos de novo. A Bíblia diz: quem não nascer da água e do Espírito. Meu irmão, quem foi que fez você nascer de novo? Quem foi que fez você aborrecer o pecado? Quem foi que fez você entender o que é certo e o que é errado? O mundo não sabe mais o que é certo nem o que é errado. Por quê? Porque eles não nasceram de novo. Eles não nasceram de novo. A confusão, cada dia que passa, a confusão está na cabeça do povo, irmão. Está um absurdo. O mundo está ficando um absurdo. Dê glória a Deus se você entende as coisas. Dê glória a Deus se você compreende. Isso é uma repartição de Jesus. Isso é uma dádiva de Jesus para você. Você entender, você ter entendimento espiritual. É brincadeira, irmão? Glória a Deus, se você entrar hoje num banheiro e tiver um homem lá vestido de saia, você que é mulher, se você entrar no banheiro e tiver um homem vestido de saia no banheiro e ele lhe agredir e você não pode dizer nada. Quem vai presa é você. É a nova ordem que está se estabelecendo. Se você entrar no banheiro, já nos Estados Unidos está acontecendo isso, aqui no Brasil já está acontecendo isso. Se você entrar no banheiro e tiver uma pessoa que se diz mulher, e tiver uma pessoa que acha que é mulher, mas não é mulher, e se ela for atrás de você, e você não aceitar, e você reagir, a culpada é você. Meus irmãos amados, onde nós chegamos? Glória a Deus. Quem vai presa, se você for mover uma ação, quem vai presa é você, que não aceitou a proposta do bichinho. Você está com racismo. Você está com racismo, irmãos. Onde foi que nós chegamos e as pessoas acharem que isso é certo, e as pessoas defenderem isso, e as pessoas dizerem que isso está certo, meu irmão? Só sendo o diabo, mas Deus iluminou. Jesus nos deu o despojo da iluminação. Jesus nos deu o despojo do discernimento. Jesus nos deu os despojos de saber o que é certo e o que é errado. É o novo nascimento. É a nova mente. Paulo disse, escrevendo aos Romanos, ele disse: transformai a vossa mente. Transformai a vossa mente. No versículo ele disse: renovai a vossa mente. Louvado seja Deus. Aquela mente cega, aquela mente demoníaca, aquela mente velha, o Senhor Jesus arrancou de nós e nos deu como despojo uma mente nova, uma mente iluminada, uma mente esclarecida, uma mente que sabe o que é certo e uma mente que sabe o que é errado. Isso é despojo do Calvário. Ele só dá os seus, porque o mundo não tem isso. O mundo está pervertendo, o mundo está confundido, e muitos estão aceitando essa nova ordem mundial. Jesus nos deu a justificação, Jesus nos deu o novo nascimento, Jesus repartiu conosco a santificação. A santificação, irmão, é um processo lento. Tem a santificação posicional, mas tem a santificação progressiva. Quem sabe você tem uma dificuldade tão grande. Meu Deus, como diz o hino daquele cantor lá de Pernambuco: eu quisera ser puro e mais santo. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor. Talvez você não alcançou. Ele disse: reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar. Quantas vezes falhei, mas foi tentando acertar. Só em você tentar acertar já é sinal que você recebeu alguma coisa de Deus. Só em você tentar acertar já é sinal que Deus lhe repartiu do despojo que Cristo lhe deu, dos despojos da santificação. A santificação foi Jesus quem deu. Glória a Deus, a glorificação, que nós vamos ser glorificados. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, o que é mortal vai se revestir de quê, meus amados irmãos?
da imortalidade. E o que é corruptível vai se revestir de quê, meus amados irmãos? Da incorruptibilidade. Jesus vai transformar nosso corpo em corpo glorioso, semelhante ao corpo dele ressuscitado. Isso aí é herança do Calvário, é despojo que Jesus conseguiu no Calvário. Com os poderosos repartirá ele o despojo. Glória a Deus nas alturas dos céus. O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, irmão, Jesus conseguiu no Calvário. Só poderia haver batismo no Espírito Santo depois que Cristo fosse à guerra do Calvário. Mas a Bíblia diz que ele venceu a guerra, a Bíblia diz que ele venceu a batalha e ele arrumou despojos para repartir com a gente. E a Bíblia diz, irmãos amados, que o batismo com o Espírito Santo é porque Cristo foi ao Calvário. Quando Pedro pregou no dia de Pentecoste, quando Pedro pregou para aquela multidão, ele disse: isso que vocês estão vendo, o batismo com o Espírito Santo que vocês estão vendo, é a prova que ele morreu, é a prova que ele subiu, é a prova que ele está sentado à direita de Deus e mandou o Espírito Santo para vocês. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo, porque eu não mereço. Não. O batismo com o Espírito Santo é despojo do Calvário. O batismo com o Espírito Santo não é porque você merece, não. É despojo, é Cristo quem conquistou. Foi Cristo quem conseguiu essa gloriosa dádiva do batismo no Espírito Santo, irmãos. É despojo do Calvário. É graça que Jesus conquistou no Calvário. É bênção que Jesus conquistou no Calvário. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: com os poderosos repartirá ele o despojo. Os dons espirituais que estão faltando tanto. Quanta falta está fazendo os dons espirituais? As manifestações da igreja, o dom de línguas com interpretação, o dom de profecia verdadeira, de revelação, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, os dons de curar, os dons de colocar a mão sobre os enfermos e eles ficarem curados. Tudo isso é despojo do Calvário. Jesus conseguiu a cura divina no Calvário. Glória a Deus. Foi lá na guerra do Calvário que, quando Cristo saiu vitorioso, ele trouxe para a gente esses despojos. Você está doente? Você pode ser curado hoje ao tomar Santa Ceia. O irmão que foi curado, levante a mão. O irmão que foi curado, levante a mão. Ele ali, irmãos. Glória a Deus. Está de máscara, mão levantada, máscara preta. Meu irmão, ele disse que estava com uma doença terrível, mas ele fez um jejum e ele pediu ao Senhor: Senhor, me cura. E hoje está aqui são. Glória a Deus. A cura divina é despojo do Calvário. Foi Cristo que conseguiu do Calvário para nós. O batismo no Espírito Santo, os dons espirituais são despojos do Calvário que Cristo quer repartir. A Bíblia diz: com os poderosos repartirá ele o despojo. E por que você é um crente pobre? Eu não estou falando pobre de dinheiro, eu não estou falando pobre de finanças, eu estou falando pobre espiritual. Jesus, por que eu sou pobre espiritual? Se Cristo conquistou tudo isso na cruz e nos distribui como despojo. Mas nessa manhã você pode receber. Glória a Deus. O importante é que o Pai lhe deu a Jesus. Eu quero ver a mão de quem tem certeza que o Pai lhe entregou a Jesus. Quem crê que o Pai lhe entregou a Jesus, dê um glória para Deus. O Pai lhe entregou a Jesus. E ele disse: aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Mesmo fraquinho, mesmo ainda faltando se converter, você vê que Pedro, Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres. Ele já estava no grupo de Jesus, mas ainda faltava uma conversão. Mas Jesus disse: Pai, aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. E eu quero tirar da sua cabeça isso: você não é filho da perdição, você não é filha da perdição. Receba esta palavra, Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer isso. Você só se perdeu, o filho da perdição, e se perdeu porque quis. Mas nenhum dos que estão aqui são filhos da perdição, e o Pai não vai lançar fora.
Jesus vai interceder por você. Jesus está intercedendo por você. Jesus não vai deixar o diabo lhe peneirar. Jesus não vai deixar o diabo lhe levar. Quem recebe esta palavra, quem recebe esta garantia, é herança, é despojo que Jesus está lhe dando nesta manhã. Se você não é batizado no Espírito Santo, talvez você diga: pastor, eu não posso receber o batismo com o Espírito Santo porque eu sou tão fraquinho. Eu não posso receber o batismo com o Espírito Santo porque eu não mereço. E quem foi que disse que batismo com o Espírito Santo é merecimento? Não, é despojo. É despojo que Jesus quer repartir, mesmo sem merecimento. Esses despojos não são por merecimento, são por graça. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Nós vamos partir o pão, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E você hoje pode sair daqui justificado. Você pode sair daqui nascido de novo. Você pode sair daqui batizado com o Espírito Santo. Você pode receber dons espirituais nesta manhã. Você pode receber muita graça. Você pode receber cura divina, porque tudo isso são despojos que Cristo conseguiu para nós e Ele quer repartir. Diga comigo essa palavra: Jesus quer repartir. Diga comigo esta palavra: Jesus quer repartir. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Cadê a voz da igreja? Bendito seja. Pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Eu quero ouvir só a voz da igreja. Outra vez. Sim, nesse sangue. Não é merecimento, é despojo repartido. Despojo repartido para com aqueles que o Pai entregou para ele. Não volte para casa sem receber algum desse despojo. O Senhor está aqui para repartir. O Senhor está andando no meio dos 7 castiçais de ouro para repartir. O Senhor está andando no meio da igreja, não é para passear, é para repartir o que Ele conseguiu no Calvário. Com os poderosos repartirá Ele o despojo. Receba seu despojo nesta manhã. Receba a graça, receba alegria, receba fervor, receba poder para vencer o pecado, receba justificação, receba santificação, receba batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque isso são despojos que Jesus conseguiu para distribuir conosco. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, havendo tomado o pão, deu graças, e havendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em o que, igreja? Foi fraco, em o que, igreja? Em memória de mim. Glória a Deus. Os irmãos que não são batizados, não fiquem tristes em não poder receber este santo ato, este santo pão, este santo cálice. Vai haver batismo, você vai se batizar e vai ter direito de comungar o corpo e o sangue do Senhor neste pão e neste cálice. Pedimos ao pastor Geraldo Firmino para que consagre este pão a Deus. Deus nosso Pai,
Neste momento, Jesus, eu te entrego aqui em tuas mãos santas este alimento sagrado, Senhor Jesus. Que os teus servos nesta manhã, Senhor Jesus, vão fazer parte desse alimento, Senhor Jesus. Estamos orando, Senhor Jesus, e te peço, Senhor Jesus, que abençoa cada um daqueles que vão cear desse pão. Abençoa, Jesus, dê graça para cada um e fortaleça por este alimento, trazendo milagres sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai amado. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos, o coral estará louvando a Deus. Glória ao nome de Jesus. E quando for distribuir o cálice, os adolescentes estarão louvando o nome de Jesus. Aleluia. Irmão, receba esse pão dizendo: Jesus, eu quero o meu despojo. Eu quero a minha parte. Eu não quero tomar essa ceia simplesmente. Eu quero tomar essa ceia recebendo o meu despojo.